Aí, conseguimos. Uh, gente! Aí eu fiz todo um esquema aqui pro negócio não cair, agora eu não sei. Olha, o que é isso, gente? O que que aconteceu aqui? Não, não sei o que que houve, não faço ideia. Por que que você pode começar e a gente não? Isso não faz o menor sentido. Nenhum sentido. E agora? O que que a É, gente faz? então, vamos começar a live agora. Mudamos um pouco a. Como nós somos um grupo, como eu faço parte, a Michelle faz parte de um grupo de pesquisa inclusivo, as coisas mudaram, agora está tudo diferente. Só vou pedir para depois, Mi, você deixa o salvo na. Ele vai, quando a gente terminar, quando encerrar, ele vai falar, deixa salvar, deixa salvo, porque aí a gente pode publicar lá no perfil da Atlética, tá? Por favor. Então ele pergunta no final, né? Isso. Sim, sim, Gente, me desculpa, não, não sei o que que aconteceu. não tem problema nenhum. Acontece, as coisas acontecem. Então vamos começar a live da professora Michele, um pouquinho atrasado, quase nada. Então hoje a gente está convidando a professora Michele, doutora em educação pela PPGE, que é a Faculdade de Educação da UFRJ, também mestre em educação por essa mesma instituição, licenciada em educação física lá pela FD UFRJ, coordenadora de extensão da FD UFRJ, fundadora e coordenadora do LEPDEF, que é um laboratório de estudos e pesquisas sobre inclusão e diferença na educação física escolar, coordenadora da pós-graduação gratuita em Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva e membro do GTT de Inclusão e Diferença do CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Bem-vinda! Gente. Esse mundo É... é bom corpo a corpo, entendeu? Esse negócio Pois é, né? Ia ser bem mais fácil, tudo mais fácil. muito mais. Então, o tema da nossa live é formação docente para perspectiva inclusiva. E aí, como a gente vai começar primeiro, eu acho que é interessante a gente conceituar o que seria essa perspectiva inclusiva que a gente está se apoiando. Então, por favor. Eu vou ficar olhando para os comentários, não vou me concentrar. Nada já. Então, primeiro, assim, agradecer o convite, desculpe aí o transtorno tecnológico, não sei exatamente o que aconteceu, mas agradecer o convite da Atlética, na figura da Monique, das meninas, né, Gabi, Nathalie. Eu estou muito feliz, assim, de ver a Atlética se preocupando com assuntos tão importantes, então estou bem contente mesmo, né, de ver vocês aí engajados nessa luta que é a coletiva, que é de todos nós mesmo, né? Então, Nick, bom estar aqui com você também, viu? Igualmente. Então, o conceito de inclusão que a gente se apoia, assim, na verdade, é o que apoia todas as nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, né, do IBTEC. É um conceito amplo que, na verdade, a gente gosta de dizer que é amplo porque, em geral, as pessoas associam a inclusão à deficiência, né? E a gente trabalha com essa perspectiva ampla que tenta trazer todas as outras questões que nessa nossa sociedade tão excludente tomam corpo, né? Então a gente também se preocupa em estudar questões de gênero, de racialidade, de etnia, de outros marcadores sociais que estão ali nessa composição dialética entre a inclusão e a exclusão. Então, por isso é amplo, por isso é dialético, né? Porque a gente não está falando de um lugar fixo de inclusão, isso também é um outro erro do senso comum de achar que a gente trabalha uma inclusão utópica, assim, muito ingênua e romântica. Então, a gente sempre trabalha ali na tensão entre a inclusão e a exclusão, muito típico das complexidades que a gente vive na nossa sociedade, né? E a gente também
se apoia nesse conceito porque ele responde muitas das nossas frustrações, porque ele é infindável, a gente não consegue achar um fim para essa ação, né? Então, isso acaba acalmando um pouco o nosso coração nas ações, porque muitas vezes a gente tenta executar planejamentos que são pensados com muito carinho, inclusivamente, mas que efetivamente na implantação eles não acontecem como a gente imaginou. Então, essa dialética dá conta de entender por que não funcionou e infindava porque a gente tenta de novo, porque a gente trabalha com esse processo, né, de inclusão e exclusão. Acho que é isso. A gente está partindo de um pressuposto que a gente tratou a temática de gênero na semana passada, mas é bom que se diga que assim, a gente não está falando hoje só de gênero, não, mas a gente também vai focar um pouco nisso, já pegando esse gancho. Então, falando justamente dessa diversidade de gênero, como que você acha que a EFD recebe essa diversidade? E como que você acha que essa recepção impacta na formação desses estudantes? Então, na verdade, eu gosto de começar sempre falando que a gente ainda precisa avançar muito, mas que a gente já avançou bastante, né? Então, quem vive a vida da FD ali por muito tempo consegue identificar alguns avanços, alguns entraves, né? Eu fui estudante dessa casa, que eu tenho o maior orgulho de falar isso. Então, olhando só a partir de 2001, quando eu entro, né, no primeiro período eu entro na universidade, aquela universidade era branca, elitista, com muito menos colorida do que ela é hoje em todos os aspectos, assim. Não só no sentido da diversidade de gênero, mas de tudo que você pode imaginar, assim. Com relação à classe, com relação à cor da pele das pessoas, com relação à identidade de gênero das pessoas. Então, realmente, olhando de 2001 para cá, que é uma experiência minha, né? Não é uma pesquisa científica. Olhando isso, a gente consegue identificar que os próprios estudantes mexeram um pouco com a estrutura da FD. E eu acho que isso é muito importante. Eu vivi uma branquitude, uma elitização muito exacerbada. E quando eu voltei em 2008 como professora substituta, eu já identificava alguns pequenos avanços. Assim, você é de uma geração, né, que meio que entrou ali junto comigo, né? E hoje a gente vê, assim, muito mais possibilidades do que antes. Então, como é que a FD recebe essa diversidade? Tem muito a ver com quem habita aquele lugar, né? Eu acho que isso é importante dizer. As políticas de ações afirmativas ajudaram muito nesse processo. A gente teve uma década, né, que isso foi mudando bastante. Então, é importante apontar isso, que as políticas de ações afirmativas, dando possibilidade por meio das cotas, né, não só de pessoas negras, mas de classes diferentes e pessoas com deficiência mais recentemente, né? Então, isso tudo mudou um pouco a estrutura do corpo docente da FD, e aí eu acho que isso também alavancou um pouco dessa mudança, né, que eu estou sinalizando. Mas assim, como que a FD recebe essa diversidade, né, no sentido da diversidade de pessoas mesmo, né? Acho que a gente realmente ainda tem muito que avançar e fazer com que as pessoas que ali habitam, não só os professores, mas também técnicos e também estudantes, entendam as diferenças como uma vantagem pedagógica, como já diria Emília Ferreira, Candor, como uma riqueza para aprendizagem mesmo, né? A gente ainda ouve alguns discursos dissonantes, embora tentando esse avanço. Então, muitas vezes eu ouvi na FD, não, a gente tem que combater as diferenças, né? Muitas vezes eu ouvi isso de pessoas que até eu identificava um discurso mais aproximado da inclusão, mas falta um pouco dessa aproximação desse campo, não como uma diferença, como uma inferioridade, como algo que a gente tem que tratar ali como algo menor, né? Um cuidado que tem que ter porque é menor, mas como essa riqueza pedagógica mesmo, essa potência
da própria diferença humana. Então, acho que falta um pouco do corpo docente, especialmente, entender um pouco mais teoricamente, inclusive, essas mudanças, né? Entender essa desconstrução das padronizações, porque essas são muito excludentes. Então, não só passa pelo ensino, né? Eu acho que isso é importante. Não é só olhar para as disciplinas, né? No campo do ensino, a gente tem muito que avançar, porque, em geral, olha-se para uma disciplina que responda a essas questões, né? Ah, não, aqui, o fulano vai tratar na disciplina XYZ. Ah, tem questão de deficiência, chama a Michele. Né? Como se somente a responsabilidade coubesse a mim. Então, e aí só olhar para o ensino também é um problema, né? Então, a gente tem uma formação muito indissociada com a pesquisa e com a extensão, então acho que é importante a gente olhar para isso também, né? Não olhar só porque o ensino tem essa tarefa, e acho que essa questão das disciplinas também tem que ser repensada. Por exemplo, embora todo mundo que foi meu aluno, que esteja assistindo a live, já me ouviu alguma vez dizer que não é um nome adequado falar educação física adaptada, por exemplo, que é o nome da disciplina que eu ministro, mas porque ela dedica parte do seu estudo especificamente à deficiência, certo? Sim. Então, ali a gente vai falar de deficiência, obviamente. Mas, por exemplo, na aula de voleibol, não sei por que eu estou falando só voleibol, porque, né, o esporte é o melhor esporte. Estou implicando com a Monique um pouquinho. Por exemplo, na aula de voleibol, para quem que aquelas pessoas estão aprendendo a dar aula, né? Quem são aquelas pessoas que serão os estudantes daqueles futuros professores, né? Não vai ser um grupo homogêneo, atlético, que vai saber dar o toque, que vai saber dar a manchete. Ali terão questões. E aí, como que a Principalmente se for eu, vai ser difícil pra caramba. Mentira. E aí, por exemplo, como que a deficiência, que é o que eu estou falando como exemplo, não vai aparecer ali, naquela aula, né? Como que no meio dali da aula, alguma questão de gênero que emerja não vai ser discutida? Ah, não, isso aí é para ser discutido em outro lugar. Eu acho que a FD ainda recebe com ressalvas esses assuntos, assim, tem uns lugares específicos em que isso é tratado, e eu acho que a nossa tarefa é avançar para que a gente fale sobre as pessoas, né, nas suas singularidades, em qualquer espaço acadêmico, né? Acho que isso é bem importante de marcar, não só numa disciplina específica, não só no ensino, mas no ensino, na pesquisa e na extensão. A Nathalie está colocando que vai guardar, vai anotar as coisas para colocar no TCC dela. Importante. E aí, é uma pergunta assim, do título, né? Por que você diz que... Por que para perspectiva inclusiva? Então, isso, na verdade, são inquietações minhas, assim, desde quando eu estava escrevendo a tese de doutorado, e aí naquela altura eu até usava outra nomenclatura, e aí nos últimos anos tenho usado essa, que está no título da live, que é a formação docente para perspectiva inclusiva. Formação docente sempre foi um tema que muito me inquietou, justamente por pensar quem eram essas pessoas que eu daria aula depois, né? Desde a graduação isso já era uma inquietação. E esse na e para tem relação, primeiro, com a amplitude dessa perspectiva inclusiva, que foi o que eu expliquei na sua primeira questão. Então, eu não estou falando aqui de uma questão somente, eu estou falando de todas as questões que possam vir a ser uma questão excludente na educação física. E o na e o para surgiu muito por uma inquietação pessoal. Assim. Eu pensava muito linearmente que a gente é formado para lidar com uma realidade que está lá fora, e aí isso é uma outra crítica que eu faço à formação, de modo geral, não só na FD, mas a gente, em geral, pensa numa realidade que está lá fora, a gente, nos cursos de graduação, pouco tem contato, né? Historicamente, eu estou dizendo, né?
pouco tem Uhum. contato com a vida real, então por isso que a extensão é algo muito importante, né? A prática como componente curricular, atravessando o currículo também é muito importante, porque desde o início você já tem contato com as pessoas reais, né? O PIBID, nesse sentido, é muito importante. Então, né, já fazendo essa crítica, né, a gente, em geral, é formado para lidar com uma realidade que está fora daquele espaço que a gente se... Tanto é que, em muitas aulas, assim, até pela impossibilidade curricular mesmo, que ainda é muito engessada, a gente dá aula para a gente mesmo, né? Sim, Muitas vezes vocês deram aulas para vocês mesmos, né? Não só porque o professor não acha que é importante dar aula para gente real, para criança real, para pessoas reais, mas por essa impossibilidade curricular bem engessada que a gente vive. Então, por exemplo, eu adoraria levar os meus alunos da minha disciplina sempre para a escola que eu coordeno e tenho o projeto, mas aí eles têm que voltar 9h30 para ter aula, sai sim. 7h30, volta 9h30. Então, o próprio desenho curricular ele não ajuda, né? Mas em geral, eu estou fazendo várias justificativas, mas em geral estou apontando que a gente é formado para lidar com essa realidade que está lá fora. E aí já tem uma questão. Porque quem é essa pessoa que está lá fora? Né? E como a gente tem poucas possibilidades de dar aula para a gente real, a gente acaba tendo uma formação mais plastificada, né? Não sei se estou tentando uma palavra menos acadêmica para não ficar um bate-papo assim. Mas em geral a gente não está dando aula ali, não está pensando ali que questões vão ser importantes para aquelas pessoas que vão receber aquela aula, né? Sim. E aí a gente às vezes faz um tema de aula, por exemplo, o tema da aula é gênero. Né? Mas na hora da execução, você cai em umas armadilhas, assim, como já aconteceu nas minhas turmas várias vezes. Até numa disciplina eletiva que eu tenho orgulho de ter criado, que em muitos momentos a gente faz essas experimentações práticas e numa atividade que teoricamente trabalharia gênero, a reação daqueles estudantes que são os futuros professores não condiz com o que a gente leu na teoria. Então, né, aí se dividam, aí divide menino e menina. Né? Então, são coisas que estão muito enraizadas. Então, esse para já é problemático, né? Para quem? Você vai se formar para dar aula para quem? Né? Então, isso já é uma questão que dá anos de inquietação e estudo. Mas eu comecei a pensar no NA, no dentro, porque o para é para fora, né? E aí eu comecei a pensar nesse quem são essas pessoas que são os estudantes, né? Quem são as pessoas que estão ali para se formarem professores, portanto, já são professores na minha concepção, né? Já estão ali se formando professores, já são professores ou deveriam se sentir assim. E aí pensar nas questões que eles mesmos trazem, sabe? Então, por exemplo, como que eu vou lidar com uma questão que prepara, entre aspas, alguém para lidar com uma questão de gênero lá fora, que eu não estou reconhecendo, eu como professora universitária, formadora desse grupo, que eu não estou reconhecendo as questões de gênero naquela pessoa que está ali sendo formado professor. Ficou confuso? Não. Sabe, assim, começa a me inquietar dali. Como é que eu digo que você tem que respeitar o aluno, você tem que olhar para a singularidade dele lá fora, e eu não estou olhando para a singularidade daquele professor em formação que tem questões envolvendo gênero, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né? E não, e aí, né, a gente ouve sempre aquelas piadinhas, né? Anda direito, não seja escalafobético. Tá, mas eu estou dizendo que lá fora você tem que respeitar o seu aluno e aqui dentro você não está tendo a sua singularidade respeitada, né? Então, esse na e esse para também, para os nossos estudos, ele tem também essa relação dialética, né? Não adianta só a gente se formar para lidar com uma realidade lá de fora se o próprio corpo discente, que é atual professor em formação, não está se sentindo contemplado nas suas questões, né? Então, por exemplo, a partir das cotas, que foi o que eu falei também no início, a gente viu muitas pessoas com deficiência entrando, né, na FD.
E aí, né, se a gente não pensa nesse na e nesse para, a gente ensina, entre muitas aspas, né? Como você vai lidar com alguém que tem deficiência lá fora, mas a pessoa que está com deficiência, que por direito está no curso e que entrou nesse curso, né, por ser o seu direito, não é um favor, vai ter questões de acessibilidade arquitetônica, vai ter questões de acessibilidade atitudinal, acessibilidade metodológica, né? Então, eu digo, eu ensino para os meus alunos, o corpo fala, o corpo se expressa, então você tem que dar essa potência para o seu aluno lá fora. Mas você tem um aluno surdo que você fala de costas para ele, que não tem um intérprete, que não... Então, essas duas questões, elas para mim, elas estão muito imbricadas, né? Porque senão fica só um discurso, né? Vazio. Fica como você dá uma receita de bolo para seguir, mas você mesmo como professor formador e em formação constante, com certeza, não segue, né? Então, se a gente segue invisibilizando essas pessoas e plastificando, né, homogeneizando essas pessoas, que professores a gente vai formar para lidar com essas diferenças lá fora, né? Acho que é importante isso. Falei pra caramba. Não sei. O Leandro está perguntando, Leandro Teófilo, seria necessário uma formação humana antes ou em paralelo a uma formação de professores para a inclusão e diferença? Querido, vou ter você aqui. Então, na verdade, essa formação humana, ela deveria permear todo o nosso ciclo educativo, né? E aí eu estou incluindo até o ciclo educativo formado pela própria família, pelos núcleos familiares, né? Eu estou indo mais lá atrás ainda. Mas, sem dúvida, isso deve estar presente numa formação docente na universidade, porque se quer formar professores, mas isso não pode estar desalinhado com uma formação humana que perpassa a educação básica, que perpassa a vida, as experiências dessa pessoa antes, né? Então, você imagina, vou tentar dar um exemplo assim, se você nunca teve um colega negro antes de chegar na universidade, aí você chega lá e você se depara com as questões que envolvem aquela negritude, né? Que, outras questões associadas, obviamente. Não é ali que você vai se dar conta daquilo, entende? Isso tem uma história pregressa. Mesma coisa com qualquer outra diferença, assim. Você tem que conviver com as pessoas para aprender a respeitar e não tolerar, porque essa formação humana, ela trabalha até antes disso que a gente está falando, né? Eu acho que é por aí. Eu não acredito que só a universidade tem essa função. Acho que é isso que eu quero dizer. Mas acho que se os outros não trazem isso lá de trás, a gente tem essa obrigação de pontuar isso durante a formação docente na universidade, isso não tenho dúvida. Chegou um comentário aqui que eu não sei o nome da pessoa, porque é CM, desculpa. Mas ela falou o seguinte: acho que se a gente não tivesse esse olhar de que somos todos iguais, quando na real não somos, não ficaríamos tão perdidos ao falar sobre assuntos como esse. Eu acho que esse comentário, ele reflete muito o que a gente o que você falou no início, né? Daquele combate às diferenças. Não, aqui não tem ninguém diferente, que todo mundo é igual. Que é isso, assim, não existe ninguém é igual a ninguém. Ainda bem que é assim. A diferença é o que a gente tem em comum, né? Então, e igual, a gente é igual em direitos. Até a página 2. No papel, todo mundo tem os mesmos direitos, mas obviamente na favela, um preto pobre periférico tem menos direitos do que eu, uma branca professora privilegiada. Então, a gente precisa lutar pela igualdade no campo do direito, assim, né? De não perder esse fio. Mas reconhecer as diferenças é fundamental para a gente manter a igualdade como direito, na verdade, né? E eu concordo plenamente. Se a gente já tivesse claramente essa discussão, não só na universidade, mas anterior a isso, né, que é o que eu estou pontuando, de fato, acho que nem caberia falar de formação docente na e para a diversidade, para a perspectiva inclusiva,
porque isso já falha, porque isso já estaria muito dentro da gente, entende? Então, eu concordo plenamente. Quem fez esse comentário, a Míssil falou, foi a Carol, Caroline. Obrigada, Carol, pelo seu comentário. Passando para outra, e aí como que você acha que poderia ser uma formação mais inclusiva na AFD? Olha, eu acho que passa muito por o que eu falei também antes, dos próprios estudantes mexerem essa estrutura. Por exemplo, o Leandro, que é contemporâneo da minha época, ele pode comprovar isso. Até com relação às questões de gênero e sexualidade, a gente via muito com menos liberdade, com menos. As pessoas ficavam muito menos à vontade para demonstrar o seu afeto pelos seus namorados ou namoradas, ou ficantes ou afins. Então, hoje, a gente tem uma abertura maior. Então, é esse o exemplo que eu estou tentando dar dos próprios estudantes mexerem com essa estrutura, né? As pessoas que são mais conservadoras, elas precisam lidar com essa questão. Isso está posto. Não é, muda aí porque agora eu não tolero mais isso aí. Não, isso está posto. E essa é uma realidade, não só na universidade, mas é um reflexo da sociedade. As pessoas se relacionam com quem quiserem e na universidade também vai ser assim. Então, comparando com o que a gente viveu lá atrás, obviamente a gente avançou. E acho que isso muda essa estrutura interna, sabe? Até os próprios estudantes que são mais conservadores, eles conseguem conviver com aquilo primeiro, dar uma tolerada ali primeiro e a partir dessa convivência talvez chegar nesse respeito, nessa valorização, que é o que a gente almeja, né? Trabalhando com essas questões das diferenças. Então, eu acho que os estudantes têm um papel fundamental nisso. E aí eu digo assim, estou colocando panos quentes nos professores, assim, longe disso. Mas, e aí nem estou dizendo que os antigos são mais conservadores do que os novos, porque também não é esse cenário que a gente pode marcar. Mas, acreditando nessa mudança estrutural vindo dos estudantes, aí, por exemplo, um professor na aula faz uma piada machista, homofóbica. Se todo mundo ri, ou se todo mundo naturalizar aquilo, ou às vezes nem ri, às vezes fica nem incomodado, mas fica sério. Mas se as pessoas não reagirem a essa piadinha homofóbica, machista que seja, no mínimo fala assim, não entendi. Pode repetir, professor? Não entendi. Ou dizer assim, mas o que isso tem a ver com a matéria, professor? Não consegui entender o link. Ser irônico às vezes. Mas é importante que essa mexida venha da estrutura, sabe? Venha dos estudantes, porque pode ser, e aí pode ser, que a partir disso o professor repense, né? Porque se ele nunca for confrontado aí mesmo, ele não vai pensar sobre isso, ele nunca vai ser levado a essa reflexão, nem que seja na marra. Então, acho que é importante, eu acho que essa estrutura estudantil mexida por esses novos ventos aí da mudança, né, de uma valorização das diferenças, eu acho que pode ser bastante impactante para a formação, então não só dos próprios estudantes, mas dos professores também, entende? Então, eu acho que isso é um bom caminho. A Ângela Pimenta colocou o seguinte: durante a minha formação, eu passei por uma cirurgia no joelho e tive que trancar uma matéria, pois a pessoa responsável pela disciplina disse que se eu não fizesse a parte prática, seria reprovada. E a matéria nem era específica de desporto, era uma matéria de planejamento de aula. E aí ela fala, depois parei para pensar, uma pessoa com deficiência física nunca poderia fazer essa disciplina. Eu lembrei que quando eu entrei, eu também estava com o joelho operado, recém-operado, e aí eu lembro que eu falei com o professor que eu não poderia fazer o teste Cooper, por questões óbvias, eu estava recém-operada. E aí ele me respondeu o seguinte, eu tinha o semestre inteiro para conseguir fazer o teste Cooper, porque senão seria reprovado. Não fui reprovada, obviamente, porque por outras questões, mas assim, essa fala eu lembro que eu com o joelho operado, não podendo correr, eu fui para a pista de atletismo correr, tentar correr. Então, assim...
Então, quando a gente fala lá que o nosso conceito de inclusão, ele olha para as singularidades das pessoas, que as pessoas tendem a achar assim, ah, inclusão tem que todo mundo fazer a mesma coisa, porque, né, não vai diferenciar. É justamente para diferenciar de acordo com as singularidades das pessoas. Então, você não vai ser menos professora ou uma professora menos capacitada, eu detesto essa palavra, mas só para entender o sentido, porque você não fez um raio de um teste de Cooper. Porque o professor, ele tem que te olhar dentro das suas singularidades, né? Eu passei por uma situação dessa, você sabe disso já, numa disciplina desportiva também, que era uma prova prática no final. Eu machuquei o meu tornozelo jogando vôlei, né, fora, Olha o e aí vôlei quando aí, eu ó. fui, aí quando eu fui para fazer a prova, a docente falou, não, se você não fizer, é zero. E o que eu aprendi, e o que eu dialoguei com ela, e o que eu construí ao longo do semestre inteiro, não valeu? Então, assim, não é possível, não é possível que, com tantas teorias de ensino, de avaliação, né? Com tantas teorias aí, as pessoas não se embasem para olhar, e aí eu não estou falando nem de inclusão, certo? É esse o ponto. Uhum. Até, assim, quais são as possibilidades de se avaliar alguém? São inúmeras as possibilidades, não é só por um viés prático, por um viés performativo no sentido da performance, viu, Leandro? Mas não tem sentido. Hoje, a gente pensar numa formação que não olhe para a singularidade daquelas pessoas. Então, obviamente, alguém que está com algum problema físico, que mesmo que seja temporário, aquela singularidade é a que ela apresenta naquele momento. E eu fico pensando isso, eu vejo muito o Cadu, muita gente deve conhecer ele, né? Ele é um homem com deficiência física, ele é do bacharelado. Eu não sou professora dele porque eu não dou aula para o bacharelado, mas eu acompanho muito o Cadu. E eu vejo muito ele ali circundando na piscina, né? Assim, eu não estou dizendo assim, ah, ele não pode entrar na piscina, não é esse o mérito, porque eu não sei, de fato. Uhum. Mas ele me diz assim, não, professora, eu estou bem aqui fora, estou olhando, tá tudo bem. Então, as coisas são tão enraizadas, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As coisas são tão enraizadas que a própria pessoa vai falar assim, não, é assim mesmo, são os limites que existem, certo? E a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? Outras possibilidades de movimento, a gente fala tanto que é uma escola do corpo, né? Que corpo que é esse? É o corpo atlético, magro, esguio, branco e que sabe jogar todos os esportes, né? E um corpo com joelho operado, um corpo com deficiência, né? Um corpo negro, um cabelo black não tem o lugar, quer dizer, um corpo gordo. Olha, se vocês verem só as falas da minha tese, assim, é de chorar, porque são depoimentos de pessoas reais que falam, o professor falou que eu era gorda e que eu não tinha que estar ali, que lugar de gordo não é na educação física. Quer dizer, se você aí eu não estou falando nem de inclusão, estou falando do direito da pessoa estar ali, né? Porque as pessoas acham, tudo é inclusão, não, tudo inclusão é um direito. Mas de olhar para as singularidades das pessoas, né? E existe essa única forma de ser e estar no mundo, né? A gente tem que se perguntar isso como professores em formação e os professores também precisam ser questionados, se não pensam por si, serem questionados por isso, né? Porque senão realmente não haverá mudança, né? O Leandro comentou que é de fato emergencial hoje pensar numa formação docente em que a tríade de classe, raça e gênero também sejam contempladas. A Nathalie está perguntando, Michele, vou ler o que a Nathalie falou, tá? Michele, falando uma questão de professor com piadinhas e tal. Como é para a senhora, professora perfeita, maravilhosa, ter que lidar com os alunos bolsominions? Então, o voto de cada um, ele é o voto de cada um, né? Só que a gente tem que partir de alguns pressupostos, né? A partir do momento que aquele pressuposto excludente adentra na minha sala de aula, no meu meio acadêmico, aí as pessoas vão ser, com certeza, levadas à reflexão. Então, não é no sentido de mudar
a posição político-partidária de alguém. Eu acho que isso é importante dizer, porque a gente, toda a educação, a vida, tudo é um ato político, gente. Quando você se cala, isso é um ato político. Então é importante separar o que é o político do partidário nesse sentido que tem o racha, né? Mas a posição político-partidária de qualquer pessoa ela tem que ser respeitada. É um voto, um direito e ok. Eu vou falar para você, eu nunca tive problema com essas pessoas. Nem nos momentos mais... na graduação, que eu estou dizendo, né? Nem nos momentos mais polêmicos do momento eleitoral ali. Vou te dizer por quê. Porque os argumentos eram sempre senso comum. E eu trazia os argumentos da academia. Então, assim, não tinha muito como continuar a discussão, porque ele acaba sendo refutado. E tá, mas sim, mas você leu isso aonde? Qual é a fonte acadêmica disso? Entende? Aí já, não, é porque eu vi num vídeo. Não, meu filho, a gente está numa universidade, então, assim, a gente precisa trazer quais são os referenciais que você traz. Aí a discussão esvaziava, mas não porque eu apagava a discussão, não porque eu silenciava a voz dessa pessoa, mas porque, de fato, o diálogo precisa ser no campo acadêmico, não pode ser num bar. Né? A gente não está discutindo política no bar, a gente está discutindo política na universidade e isso forma professores. Então, eu nunca tive problema nesse sentido, porque dava ali o viés referencial teórico é esse, vamos lá. Entende? Então, assim, não é também silenciar as pessoas, eu não acredito nisso. Acho que as pessoas precisam mesmo se posicionar, mas tem que sustentar. E aí, nisso aqui não avançava muito, né? A Mari, no caso, a Mariana Castro, né, professora também, foi professora substituta, não sei se é ainda, mas enfim, lá da FD, falou... Mari, isso, Mari. Ela botou, isso é não adaptar e flexibilizar, atendendo às singularidades de cada aluno. E não enxergar as possibilidades, potencialidades e capacidades de cada um. Leandro continuou que é um viés... Fala. Não, só porque essa questão da adaptação ela é muito cara para mim. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Adaptar banalizou muito voltado só para deficiência. A gente adapta tudo o tempo inteiro, na verdade. Então, você pensar em estratégias pedagógicas mais inclusivas é uma forma de adaptação. E isso é para qualquer questão. Para o fato que você mencionou lá do seu joelho, né? Que a Ângela mencionou também do dela, ou de uma pessoa com deficiência, ou de uma pessoa que tem dificuldade de chegar na faculdade às 7h30 da manhã, tá? Eu estou falando disso também. De uma pessoa que tem um cabelo que as pessoas reclamam que está na frente, entendeu? Tem um black. Eu já passei por uma situação dessa, na sala de aula. Né? Então, as pessoas reclamam que, não consigo ver... Sabe? Então, passa por isso. É você criar estratégias pedagógicas inclusivas que atendam às singularidades das pessoas. É isso, né? Não é só com relação à deficiência. Sim. Leandro completou que há um viés performativo no sentido derridiano de pensar que a linguagem que exclui, que enfatiza o rendimento, produz realidade. Maravilhoso. A Ângela colocou... Mas você não acha que esses professores da faculdade agem dessa forma, né? Excluindo, no caso. Acabam influenciando as pessoas em formação a serem assim também? Olha, a gente vive de bons e maus exemplos, gente. Na vida, na universidade, em qualquer lugar. E aí, por isso que eu sempre falo, a gente precisa incitar o convite à reflexão, sabe? Porque a gente não vai doutrinar ninguém, embora... Algumas pessoas acham que na universidade a gente doutrina as pessoas. A gente não vai doutrinar ninguém, nem eu quero isso. Eu quero que as pessoas pensem por si só, mas pensem criticamente, né? E essa questão dos bons e maus exemplos, esse pensamento crítico tem que fazer esse filtro, entende? Então é óbvio que teremos professores que terão ações mais excludentes, mais discriminatórias, mas a sua criticidade tem que ver para onde que está apontando, né?
eu vou pegar esse professor como exemplo ou eu vou... é, Opa, Will Simba. Ou eu vou, ou eu vou achar que ele é um péssimo exemplo, é um bom exemplo a não seguir, sabe? Então, assim, eu acredito que todas as experiências que a gente passa são significativas. Eu acho que o que vai ser determinante mesmo é essa capacidade crítica nossa de ver o que é bacana e o que não é bacana. A gente levar para a nossa formação. Isso tem a ver com o NA também, né? E como cada um reage às experiências que acontecem no entorno, né? No NA, Uhum. né? Como que acontece isso no entorno? Como é que eu reajo a esse entorno também é bem importante considerar. E também entender que ninguém é só ruim ou só bom, né? Com certeza esses professores vão dar exemplos ruins, mas também em algum momento ali talvez ele consiga dar um bom exemplo e você pegar isso, né? Escolher o que te cai melhor. E que O todo Rafael mundo está propenso a mudar, né? Assim, eu já passei por vários embates iniciais e que a pessoa refletiu também. Professores, colegas meus, que até que foram meus professores, né? Isso também é uma barreira que eu enfrentei, mas que hoje eu me sinto muito respeitada na FD, não, mas antes, né, eu saí da graduação e praticamente voltei como substituta, né? Depois como efetivo. Então, até você ganhar ali os discursos, né? Foi um processo. Mas já vi professores nas conversas refletindo e falando, pô, é mesmo, nunca tinha me atentado para isso. Por isso que eu acho que muda pela base, entende? O Rafael Teixeira está perguntando o que você acha dos professores que se preocupam mais em diminuir o outro do que acrescentar na formação, seja na formação desses docentes novos ou dos professores substitutos que são contratados ou dos alunos. Então, é muito complicada essa questão, porque assim, o professor não é um ser místico, ilibado e sem defeitos, né? São pessoas. Pessoas têm características próprias, né? E o Leandro trabalha muito bem essa questão, ele vai concordar comigo. As relações de poder que estão imersas ali nas relações entre estudantes, professores e professores, elas dizem muito quem são essas pessoas. Às vezes elas têm um comportamento assim com as pessoas que são ao olhar daquela pessoa inferior a ele, mas quando está ali no mesmo patamar, digamos assim, essas relações são mais cuidadas, né? Eu acho que é uma questão de caráter, eu acho que as pessoas têm que entender que professores são pessoas e que são falhos. É isso. Mas não significa também que nunca vai refletir e mudar. Mas é isso, tem um ponto ali que não tem como, né? Eu acho que a reflexão muda muitas pessoas, né? O exercício da reflexão muda muitas pessoas, mas tem gente na academia que acha que tem um ego maior do que qualquer outra coisa. E acho que é isso. Tem também. Não, não dá para ser inclusivo o tempo inteiro, por isso a dialética, entende? Por isso que a dialética ainda me contempla. Porque é isso, ser inclusivo não é ser bonzinho, né? Ser, ai, que fofinha, a Michelle é tão legal. Não, não é ser legal. É uma questão de direito de posição, de convite à reflexão e de vamos lá mudar, transformar essas estruturas aqui, entende? Então não é só, ah, que legal, passar a mão na cabeça. Não, calma. Vamos ali incentivar um pensamento crítico, né? Dar uma mexida ali naquela estrutura. Mas pessoas são pessoas, professores são pessoas. Inclusive, essa justificativa da dialética é a que eu mais gosto, porque as pessoas falam que eu sou malvada, mas estudo inclusão. Mas é isso, é uma dialética o tempo todo. Eu não preciso ser boazinha, gostar de todo mundo, ser fofa. Não é, não é bem isso que a gente está falando. A gente teve uma pergunta da Vanessa. Cuidado. A gente tem um Não, cuidado, claro. é isso. Não é só É isso. não, a gente tem que ser responsável pelo que faz. É porque, pela própria conjuntura, ninguém é inclusivo o tempo inteiro. Sim, Então, nem dá cuidar para com ser. A gente teve uma pergunta da caixinha de sugestão que foi da Vanessa,
O seguinte, a partir de qual período se é possível ou adequado exercer a profissão de professor? Você entrou, seu primeiro dia na matrícula, é isso. Tem uma passagem do Antônio Nova, que eu gosto muito. Antônio Nova é um grande pesquisador português, ele pesquisa formação docente. E aí, lá nos escritos dele, ele faz uma analogia com o pessoal da medicina, né? Que o pessoal entra na medicina, já bota o jaleco, já é médico. Primeiro dia você botou o jaleco, você já é médico. E isso com o professor não tem assim uma materialidade, não tem. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso. Eu acho que o PIBID vem tentar vencer isso, a própria extensão com esse campo mais próximo da praxis, né? Vem enfrentar isso. A gente precisa vencer um currículo que separe o que é teoria e o que é prática. Porque se a gente consegue pensar, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, um currículo que forme esse profissional, esse professor, desde o primeiro dia que ele entrou ali, com aplicabilidade, com materialidade, com operacionalidade, a teoria vai fazer sentido na prática e a prática vai ser alimentada pela teoria. Então, não são duas coisas separadas, né? Mas o nosso desenho curricular, ele dá brechas para a gente pensar isso, né? Então, quando que você acha que ele é professor? Quando ele, na verdade, é quando ele marcou lá a licenciatura, por exemplo. Para mim, né, aquilo já é uma posição. E acho que a universidade tem que se rearranjar para que a estrutura dê conta dele se sentir professor desde o primeiro momento. É uma coisa que até eu já discuti né, que você tem que se entender professor o tempo inteiro a partir do momento que você já como agora falou, né, quando você marcou lá licenciatura, você já está se posicionando enquanto professor. E esse posicionamento, ele inclui até os seus momentos fora da universidade, fora do seu ambiente de trabalho. Importante a gente entender que a gente está aqui falando numa atlética, né? No Instagram da Atlética, representando a Atlética de Educação Física. Então, entender que esse espaço da Atlética também está te formando enquanto professor. Então, as atitudes que você toma nesse ambiente também estão te formando como professor. Ou então, o que diferenciaria, né, você enquanto aluno, enquanto professor, enquanto atleta, enquanto torcedor? Você é a mesma pessoa, né? Nas minhas aulas eu sempre dou esse exemplo também de que bacana você estar aqui na disciplina construindo uma perspectiva inclusiva, né? Se preocupando que as suas ações sejam mais inclusivas do que excludentes, né? Tem alguns até que militam mais claramente nisso, mas quando você vai para o Maracanã, você xinga lá o macaco, o gay, o viadinho, e tá tudo certo, porque ali a pessoa física fora do professor. Não, né? Mas aí eu lembro, assim, contando isso, de vários alunos que falaram: professora, mas é muito difícil. Mas eu não estou dizendo que é fácil, querido. Eu estou dizendo que é um exercício. E a gente também cai nessas armadilhas, né? A gente que assumidamente trabalha na perspectiva inclusiva também tem que se resguardar o tempo inteiro, porque o Paulo Freire já dizia isso, né? A gente tem que fazer até o ponto que o nosso discurso seja a nossa prática e que a prática esteja embebida desse discurso, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, mas isso é um exercício. E eu acho que isso que você falou da atlética é muito importante. Isso já demonstra essa nova perspectiva que vocês estão nessa trajetória, né? De pensar sobre esses temas, de refletir, de olhar para as torcidas, de olhar para o treinamento, porque às vezes, né, xingam no momento ali do treinamento, ali porque é um petit comitê. Não, gente, vamos aqui, ó, vamos pensar que essa perspectiva inclusiva permeia a nossa formação e permeia a nossa vida também, né? Sim, importantíssimo. Para acabar, eu só queria falar, eu tenho uma pergunta seguinte. Você foi aluno da FD, depois voltou como professora. E aí, como que isso influencia na sua prática enquanto professora da AFD?
Eu penso nisso todos os dias, assim. Eu sempre penso, assim, o que que eu, ali como estudante, ainda com, né, nada da experiência que eu tenho hoje, o que que ali me fazia falta, sabe? Eu sempre penso nisso até hoje, assim. O que que eu gostaria de ter tido e não tive? Que oportunidades eu gostaria de ter tido e não tive? Que discussões eu gostaria de ter tido e não tive? Eu sempre penso nisso. E, obviamente, com muitos erros, né? Porque a gente ninguém é perfeito, mas, embora as meninas fiquem brincando aí, mas eu tento pensar nisso, assim, o tempo inteiro. Porque ninguém é unânime, gente, não tem isso. Aí você tem a experiência com um professor que foi bacana, aí você até recomenda o professor, né? Não, professor bacana, aí você vai lá e tem uma experiência que não foi tão bacana com o professor. Não significa que aquilo é um retrato fixo de alguém. Então, é importante que a gente sempre se reveja, né? Eu olho muito para a minha trajetória como estudante e tento fazer diferente e tento fazer igual nas coisas que foram bacanas, porque houve coisa legal, né? Mas muitas coisas eu fiquei assim, querendo mais e agora eu tenho possibilidade de, de fazer isso como professora, né? De levar discussões que a gente não teve lá atrás e de pensar questões que a gente não tinha acesso, né? Acho que é isso. Eu não sei se está acabando, mas eu acho que dentro disso que você está perguntando, a questão da preparação é algo que me inquieta muito, né? As pessoas sempre se prendem nessa palavra e eu acho que isso é uma armadilha, assim. Ah, eu vou sair preparado da FB? Eu não saí preparada da FB quando eu me formei. Preparada para quê? Para quem? Para enfrentar o quê? Nem eu sabia, né? Eu acho que uma coisa que a gente falou aqui antes e que passa por essa perspectiva inclusiva é isso. Eu não tive acesso ao campo, eu fui ter acesso ao campo de estágio no CAP, eu já estava no 6º período e eu passei para minha primeira matrícula pública foi no estado, no ensino médio noturno, e aí eu cheguei lá e eu chorei, porque assim, né? O que você faz? Não sei. Então, assim, eu estava preparada para aquilo, não, mas hoje ainda não estivesse, porque a gente entende também como infindável essa preparação. Isso não anula tudo que você faz para se preparar ao longo do caminho. Então, essa preparação ela é bem no gerúndio, assim, a gente vai estar se preparando ao longo da vida. Eu queria acalmar um pouco os corações, que às vezes ficam muito assim, eu não estou preparado, não sei. Ninguém tá. E é isso, a gente vai se preparando ao longo do caminho, de acordo com as experiências. Por isso, informações sobre como essas que vocês estão passando são importantes, né? As formações formais também são importantes. Então, acalmar os corações e seguir nessa preparação aí, não só a preparação docente, mas a preparação para a vida, dessa formação humana, que eu acho que é fundamental. Né? Quero agradecer a Mi por ter aceitado esse convite, foi ótimo. Não tá me ouvindo? E agora? Mi? Não mexi nada, hein? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Leitura labial. Ai, que chato. Vou escrever, então. Tá baixinho agora. Então, quero agradecer, vou aproveitar, aproximar aqui. Quero agradecer você por ter vindo. Não? Não estou ouvindo. Não? Vou escrever, então. Eu não mexi nada, eu juro. Eu não mexi nada. Mas vai de leitura labial, fala devagar. Quero agradecer a sua presença, por ter aceitado o convite. E era isso. Obrigada por você ter aceitado o convite. O Rafael falou que tá todo mundo ouvindo, que estão ouvindo nós duas. Então, Ele falou muito que tá obrigada. Isso.
Muito obrigada por aceitar, por se disponibilizar, por ter um espacinho na sua agenda e para você se despedir. Mas eu queria agradecer muito mesmo. Estou muito, muito feliz de verdade da Atlética ter se reconfigurado dessa maneira. Assim, é muito importante que todo mundo se engaje nessa discussão. A gente precisa mesmo de todo mundo. E muito bom estar com vocês. Desculpem os probleminhas, mas são dessas tecnologias. E isso é importante. Para acabar, eu sempre termino com uma frase. Hoje não, hoje por ser da Michele, eu escolhi uma frase do Paulo Freire, que é: me movo como educador porque primeiro me movo como gente. E aí escolhi essa frase porque a gente foi questionado enquanto atlética de por que a gente está falando sobre isso. Então eu acho que a gente está se formando, está se movendo como gente para formar, para se mover como educador. Então, muito obrigada. Um beijo. Gente. Não esquece de salvar, Mi. Eu clico em encerrar, é isso? Isso. E aí bota para salvar.